do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Bem-vindos a mais um encontro de reflexão bíblica. Hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma, a Igreja nos convida de meditar o texto da Transfiguração do Senhor. Um texto muito bonito, muito importante, né, para a vida, para a espiritualidade da Igreja. Algumas informações, né? Este texto é tão importante que dele nos contam todos os três sinóticos. Nos conta Marcos, nos conta Lucas e nos conta Mateus. Este ano, seguindo o esquema litúrgico, nós leremos e refletiremos o texto da Transfiguração na versão do Evangelho segundo São Lucas. Bom, todos seguem um esquema mais ou menos parecido, não? Os elementos são os mesmos. A estrutura fundamental é aquela que encontramos no Evangelho de Marcos. Então, temos o monte, a nuvem, a luz, a voz. Os personagens são os mesmos. Jesus, os dois homens, Moisés e Elias, os três discípulos, e o grande gesto do amor do Pai que, mudando o aspecto do rosto do Filho, nos apresenta, meio que antecipadamente, a visão gloriosa daquilo que será, daquilo que é e que será o rosto glorioso do Filho de Deus. Mas vamos com calma, porque de fato Lucas se dá a liberdade de modificar o material que recebe de Marcos e acrescenta particulares que são muito, muito interessantes. Iniciando já nas primeiras frases do texto, encontramos alguns aspectos do pincel de Lucas neste texto muito bonito. Mais ou menos 8 dias. Os outros textos falam de 6 dias. Lucas muda esse dado temporal. Uma outra forma de contar o tempo, ou nos quer situar na beleza e na importância do dia da reunião da comunidade. No 8º dia, 8 dias depois da confissão de Pedro, dia do encontro da comunidade, dia em que as comunidades se encontram para celebrar o mistério do amor de Deus. Bom, há muitas teorias. Eu gostaria de que nós fixássemos este dado, não? O 8º dia, depois do 7º, o primeiro dia da nova criação, o dia da ressurreição, o dia que a comunidade se reúne para ler o texto, para partilhar o pão e para crescer no amor a Deus. É um detalhe muito interessante. 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, 3 dos seus apóstolos, testemunhas privilegiadas dos eventos mais importantes da missão de Jesus, ele subiu a montanha para orar. E enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou e suas vestes ficaram brancas, de uma fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com eles. Eram Moisés e Elias, aparecendo envoltos em glória. O Evangelho de Lucas faz questão de apresentar um Jesus orante, um Jesus que ensina a orar, um mestre na oração. E este acontecimento, diferente do que nos contam Marcos e Mateus, acontece enquanto Jesus orava. O evento da Transfiguração, que Lucas nos conta de uma outra maneira, evitando o verbo da metamorfose, como usam Mateus e Marcos, enquanto ele está rezando, orando, enquanto ele está em diálogo com o Pai, eis que o seu rosto muda de aspecto. É muito bonito isso, porque nos diz que a oração é o lugar privilegiado da presença e da mediação da ação de Deus. É na oração que nós reconhecemos a palavra do Pai que nos fala e a maneira como nós podemos fazer evidente o rosto do Filho que escuta. Então é importante. E de fato hoje, no domingo, nós nos reunimos para rezar, para ouvir a palavra de Deus, para contemplar a beleza do rosto novo de Jesus e para descobrir que nós também somos privilegiados, porque estamos dentro dessa dinâmica de escuta do amor do Pai. E apareceram com eles Moisés e Elias, que, envoltos na glória, falavam do seu êxodo que iria acontecer em Jerusalém.
É interessante, não? Geralmente nós costumamos, lendo este versículo, associar a Moisés e Elias a lei e os profetas. A transfiguração nos faz ver o rosto glorioso do Filho, que é o cumprimento da história, da lei e dos profetas. Mais ainda, não é? Os dois são colocados envoltos em glória, detalhe lucano, não? Então, para dizer que os dois pertencem à dimensão de Deus e conversam com ele. Mas se nós olharmos atentamente para a missão de Moisés e de Elias, alguma coisa mais do que indicativo de lei e profetas, algo de tipológico, algo de mais indicativo podemos encontrar. De fato, a vida e a missão de Moisés e Elias nos ajudam a perceber aquilo que, e ter mais claro aquilo que Jesus está dizendo e fazendo junto com os discípulos. E de fato é Jesus que nos faz entrar na novidade do reino, nos céus novos, na terra nova, na vida nova da promessa do Pai. É Ele que, mais tarde ressuscitado, nos fará entrar na plenitude da sua vida. Então, existe uma profundidade teológica muito grande na presença desses dois homens que conversam com Jesus. Enquanto isso, os discípulos estavam pesados de sono, oprimidos pelo sono, então despertam quando esta cena do diálogo está terminando. A nós que lemos, a comunidade que lê, é dado claramente a informação deste diálogo e do conteúdo deste diálogo. Falam do êxodo de Jesus, que é um outro texto muito interessante, um termo muito interessante para Lucas. Não só fala da morte e ressurreição, mas fala de todo o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição. De fato, Êxodos, no Atos dos Apóstolos, Lucas vai usar para falar efetivamente da entrada na história de Jesus. Então, não pensemos somente no mistério da morte, mas todo o mistério da encarnação e salvação. Lendo este texto, é necessário que nos demos conta disto. E eis que eles acordam e veem, o final deste momento bonito de diálogo de Jesus com os dois homens, e Pedro, porta-voz da comunidade, então começa a falar: Mestre, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Da boca do apóstolo, uma novidade interessante. Não chama do Senhor da ressurreição Mateus. Em Mateus, ele chama de Kyrios, Senhor. Marcos prefere Rabi. Aqui, em Lucas, temos a expressão Mestre, que nos faz pensar a dimensão do discipulado, onde, de fato, com a voz da nuvem, com a voz de Deus, vamos encontrar o complemento, a conclusão desta dinâmica de escutar o Mestre, ouvir a voz de Jesus. Mas vamos com calma. É bom estarmos aqui. É uma fala, Pedro não sabia o que fazer, então estão ainda atordoados do sono. 2 problemas na fala de Pedro, não? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Quase, não podemos criticar Pedro, não? Querer congelar aquele momento, o momento da graça de Deus. Não podemos fixar naquele momento. Precisa continuar. E 2, 3 tendas, uma para cada um. Dizia um importante comentador americano, dizia quase como se quisesse colocar os 3 no mesmo nível. Bom, não estão no mesmo nível. É verdade que os 3 condividem da glória, mas é só o rosto de Jesus que muda de aparência. Então nele tem alguma coisa muito maior, muito mais bonito, muito mais importante. E é justamente neste momento que a voz de Deus intervém. Eles também são envolvidos pela nuvem, pela presença misteriosa de Deus, né? A nuvem, geralmente no Antigo Testamento, é a maneira com a qual Deus faz sentir a sua presença e intervém na história. E da nuvem a voz bonita: eis o meu filho, o eleito, escutai-o. De fato,
o discípulo, diante do Mestre, é chamado a ouvir e viver segundo a sua palavra. Não é um como Moisés e Elias, é o meu filho, o eleito de Deus, aquele que vai iniciar os tempos novos, aquele que é a salvação de Israel, aquele que é a glória de Israel. No momento da transfiguração, somos convidados também a ver já antecipadamente a realização da glória de Israel, que se cumpre em Jesus. No batismo, tínhamos já escutado a voz do Pai, mas a voz do Pai no batismo fala com o Filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Capítulo 3. Aqui a transfiguração, a voz do Pai abre o horizonte da revelação aos discípulos. Eis o meu filho eleito, escutai-o. Fala aos discípulos, e falando a eles, fala a todos nós, fala à comunidade, fala à igreja. A nós que lendo este texto, nos tornamos também, entramos a fazer parte também nós desta grande comunidade de discípulos que deve escutar a voz do Filho e deve continuar a sua missão. Terminado, a nuvem desaparece e eles de fato não contam nada a ninguém. Descem em silêncio. De fato, no final da confissão de fé de Pedro, o texto que antecipa o relato da transfiguração, Jesus tinha no final dito de não referir nada, de não contar nada a ninguém. E eles fazem silêncio, não contam nada a ninguém. Como bons discípulos, que percebem que estão diante do Mestre, que também é Filho, que são convidados pela voz do Pai a escutar o Filho eleito, obedecem, não contam. São obedientes, como a comunidade também deve ser obediente à voz do Pai, deve ser obediente à voz de Jesus. E também porque o caminho ainda não terminou. A transfiguração é o momento de saborear antecipadamente aquilo que será a glória final, a face gloriosa do Filho de Deus. Mas é preciso ainda viver o êxodo. É preciso ainda fazer o passo da paixão, da morte e da ressurreição. Então é preciso descer da montanha. Não podemos congelar o tempo. Mesmo se é um momento bonito e importante, temos ainda uma estrada para percorrer. Jesus vai tomar a decisão de ir para Jerusalém e lá viver os acontecimentos fundamentais da sua vida e da nossa fé. Então, irmãos, sigamos com Ele, não é? E aprendamos nesse momento bonito a valorizar a oração. Estamos no tempo da Quaresma, não? A oração que media a presença de Deus e nos dá a oportunidade de encontrar a voz que nos fala, de contemplar o rosto do Filho transfigurado, glorioso. Aproveitar este tempo para reconhecer sempre mais a pessoa de Jesus, Filho de Deus, nos reconhecer diante dele como seus discípulos, chamá-lo de mestre e viver como verdadeiros discípulos. Escutar a voz do Pai que nos pede de escutar a voz do Filho eleito e viver segundo essa palavra, para que a nossa vida, nós que somos a comunidade, possa ser um sinal da presença de Deus, um sinal desta voz que ecoa e que convoca, que convida, não? Eis o meu filho, escutai. Que a nossa vida de igreja possa ser um ecoar dessa boa nova e que a Quaresma seja um tempo para nós de renovação, de vida e de contemplação da beleza do rosto de Deus, que é misericórdia. Então que o Senhor nos abençoe e que este domingo possa nos ajudar a crescer sempre mais na fé. Um abençoado domingo e até o nosso próximo encontro.